E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Olha, neste conteúdo de agora vamos conversar sobre o polêmico e novo técnico do Botafogo, português, Renato Paiva. Uma rejeição absurda da torcida do Botafogo. Por que esse técnico está sendo tão rejeitado pela torcida antes mesmo de começar o seu trabalho no clube? Quero conversar sobre ele com vocês. A torcida tem razão, né? Por conta do histórico. É um técnico que até agora muita gente está sem entender a escolha. A gente não sabe de quem, provavelmente o John Textor que escolheu, o scout, não sei. A gente vai saber com certeza disso através do treinador. Provavelmente foi o John Textor, né? Fez a escolha, ele estava de frente. Vamos conversar sobre ele, sobre a carreira, conhecer um pouquinho melhor sobre o Renato Paiva para a gente poder dar a nossa opinião. E claro, vamos conversar sobre a derrota de ontem. Botafogo perdeu para o Racing por 2-0 no agregado, ficou 4-0. O Botafogo perde um título internacional dentro de casa. O planejamento, né, era para isso, né? Alguém esperava algo diferente? Porque assim, quando você faz as coisas de uma maneira, você sabe o que você vai colher, né? Você colhe o que você planta. Então, assim, será que alguém estava esperando alguma coisa diferente de ontem? Quero dar as notas também, quem foi o craque, quem foi a baranga, conversar sobre essa partida. Tudo isso agora, vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. E se você puder, quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, começo conversando com vocês sobre o novo treinador do Botafogo. Informação do Globoesporte.com, Renato Paiva, português, 54 anos de idade, é o novo técnico do Glorioso. Contratação fechada ontem, inclusive ele esteve lá no estádio Newton Santos acompanhando a final, a derrota na Recopa Sul-Americana, junto com o John Textor, no estádio Newton Santos. Olha, vamos aqui para o último trabalho dele, chama atenção, né? Falar um pouquinho da trajetória do Renato Paiva. O último trabalho dele foi no Toluca do México. Ele ficou de dezembro de 2023 até dezembro de 2024. Foram 44 jogos com 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Só que o que deixa a torcida do Botafogo mais desconfiada é o trabalho recente que ele teve no Bahia, né? Ele trabalhou no Bahia em 2023, ele saiu muito mal da equipe do Bahia, brigou com torcida organizada. O trabalho dele no Bahia, assim que o Bahia vira, né, um Grupo City, o Bahia virou Grupo City e o primeiro treinador contratado pelo Bahia foi o Renato Paiva e o trabalho não foi bom. Então, a gente conhece um pouco do trabalho dele aqui no Brasil, principalmente no Bahia, que ele quase rebaixou o Bahia, tá? Ele começou na base do Benfica. Se a gente pegar os títulos da carreira, ele tem um campeonato equatoriano com o Del Valle e um campeonato baiano com o Bahia. Então, ele já tem 54 anos de idade. Apesar de ter 54 anos de idade, ele só tem 2 títulos na sua carreira. Um equatoriano com o Del Valle e o campeonato baiano com a equipe do Bahia. Olha, o que me chama a atenção é que tudo isso que está acontecendo, né? Ele conhece o elenco do Botafogo e ele participou da chegada do Santiago Rodrigues. Ou seja, tudo aquilo que estava sendo especulado, tudo aquilo que a gente apurava, tudo aquilo que a gente trazia, eu não sei o que estava acontecendo, porque realmente vários nomes surgiram, mas o Renato Paiva,
ele participou da chegada do Santiago Rodrigues no Botafogo. Ele conhece o elenco do Botafogo. Então já era uma conversa que estava acontecendo, já era praticamente o escolhido do John Textor. Ele trabalhou também no Leão. Então, assim, essas foram as equipes que ele trabalhou. Essa é um pouco da carreira desse técnico. Olha, deixa eu dar minha opinião. Cara, 55 dias para isso. Eu não sou aqui de ficar julgando antes da hora. Eu gosto de esperar, eu gosto de avaliar o trabalho, por exemplo, do Renato Paiva, quando ele começar a trabalhar no Botafogo, porque a gente não sabe, né? Ele pode chegar aqui no Botafogo, pode fazer um excelente trabalho. O contrato dele vai ser até o final de 2026, então, assim, ele vai ter tempo para trabalhar no Botafogo. Agora, existe histórico para isso. E você pesquisa o histórico para você saber fazer a escolha. E o histórico dele, cara, é assim, bizarro. Como eu disse, cara, vamos pegar toda a carreira dele, em todos os clubes que ele passou, foram 234 jogos, 102 vitórias, 55 empates e 77 derrotas, tá bom? E ele é um técnico que o que chama atenção é que, por exemplo, pegando muita passagem dele no Bahia, o time perdeu ou o time empatou, as entrevistas coletivas dele são grosseiras. São grosseiras. O time perde, o time empata, nas coletivas depois do jogo, ele é muito grosseiro. Ele briga com todo mundo. Como eu disse, ele saiu muito mal da equipe do Bahia, muito mal mesmo. Então, assim, cara, é um técnico para a gente prestar atenção nessa situação também. A forma de jogo dele, o esquema tático, né, a forma de jogar. No Toluca, o último clube dele no México, ele jogou num 4-4-2, com os ataques ali muito fortes, fazia muitos gols, mas também tomava muitos gols. Esse é o problema das equipes do Renato Paiva. Faz gols. Tem um ataque que sufoca. Lá na frente, o time vai atacar, o time vai sufocar, mas lá atrás ele toma muito gols. Então ele tem que encontrar um equilíbrio no Botafogo. Tem que saber atacar e tem que saber defender. Então esse equilíbrio ele vai ter que buscar aqui no Botafogo, porque as equipes dele, pegando aqui até o último trabalho no Toluca, faz gols, bastante gols, mas toma também muitos gols lá atrás. Cara, outra coisa que me chama atenção, pegando o último trabalho dele no México, no Toluca, em todos os mata-matas que ele disputou, ele foi eliminado em todos. Ele foi eliminado pelo Chivas. O primeiro mata-mata dele lá no México, ele foi eliminado pelo Chivas. Na Conca Champions, ele caiu pro Herediano. Inclusive, ele estava ganhando o jogo de 2-0, tomou a virada em 27 minutos. No Apertura, ele caiu pro América do México do Jardine. Inclusive, o América do México do Jardine ganhou os 2 jogos. Então, assim, todos os mata-matas que ele disputou no México com Toluca, ele foi eliminado em todos. E esse último contra o América do México foi quando ele saiu. Contra o América do México foi quando ele acabou saindo da equipe do Toluca. Então, cara, o que esperar desse técnico? Assim, o histórico dele chega a ser constrangedor. O que eu posso analisar nesse momento é porque ele é português. Ele foi contratado pela nacionalidade dele. Porque a gente reclama aqui dos técnicos brasileiros, mas ele não está muito à frente dos técnicos brasileiros que nós temos aqui. Então, assim, ele foi contratado por ser português. Porque se pegar o histórico dele, é constrangedor. Espero que dê certo no Botafogo. A gente vai analisar, a gente vai apoiar, a gente vai esperar. Lembrando que agora ele vai ter aí, os jogadores vão ganhar folga, né? 4 dias de folga. E depois ele vai ter aí 1 mês para treinar o time para a estreia no dia 30 de março no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras lá em São Paulo, lá no Allianz Parque. É esperar. A escolha, na minha opinião, uma escolha até constrangedora pelo tempo que demorou. Ele está desempregado desde dezembro. Então por que o Botafogo não trouxe ele antes?
Então, assim, é inexplicável essa escolha, mas vamos aguardar. Fica aí que eu já volto para a gente falar do jogo ontem. 2-0 para o Racing, 4 no agregado. Botafogo perde um título internacional dentro de casa, diante do estádio Newton Santos lotado. Vamos dar as notas, quem foi o craque, quem foi a baranga, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Dá aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, ontem o Botafogo perdeu a Recopa Sul-Americana pro Racing 2-0, já tinha perdido o jogo de ida por 2-0, então no agregado ficou 4-0 pro Racing, e na minha opinião ficou barato, tá? Se a gente pegar os dois jogos, cara, o Botafogo não mostrou nada, em nenhum sentido, nem tático, nem individual. O Botafogo não mostrou nada. Não vale pro dono, esse título pro dono não vale nada, mas pra gente, torcedor, valia muito. Tanto é que ontem no estádio Newton Santos, a torcida compareceu, estava lotado o Newton Santos. Então, cara, assim, era um título que valia muito pra gente, um título internacional que a gente não tem dentro da nossa casa e a gente perde para o Racing. Para mim ficou até barato por tudo que o Botafogo mostrou nesses dois jogos. Vamos aqui às notas. O goleiro John, para mim, é o craque do jogo nas duas partidas, cara. O John agarrou muito ontem, nota 8 para ele. O craque do jogo, evitou uma derrota maior para a equipe do Racing, com boas defesas. Então, o craque do jogo, nota 8 para o goleiro John. Lateral direito, Vitinho, dei a nota 4,5. Perigoso no ataque, mas se enrolando em alguns lances ali. Defensivamente foi bem. Nota 4,5 para o Vitinho. Jair, nota 3,5. Tecnicamente o Jair é um bom zagueiro, mas ontem, na minha opinião, ele deu mole em alguns combates. Falhou ali, faltou, né, um pouco de mais firmeza. Nota 3,5 para o Jair. Barbosa, nota 3,5 também. Erros na saída de bola, deixou espaços ali perigosos. Nota 3,5 para o Barbosa. O baranga do jogo, ontem para mim, eu vou dar o baranga para o Alex Telles. Nota 3 para ele. Não fez nada no ataque, não fechou lá atrás. Então ontem eu vou dar o baranga aí para o Alex Telles. Nota 3 para ele. Gregory, nota 5, muita entrega, muita luta, dedicação, então nota 5 aí para o Gregory. Marlon Freitas, nota 4,5, sem intensidade, né? Fazendo a bola ali rodar, mas sem acertar aqueles passes mais incisivos. Nota 4,5 para o Marlon Freitas. Savarino, nota 3,5 para o Savarino, nulo no jogo, não jogou nada. Arthur, nota 4, sem ritmo, tentou algumas jogadas ali boas, mas errou a maioria, não encaixou ainda o Arthur, então nota 4 para ele. Matheus Martins, nota 4 também. Ontem jogou melhor do que vinha jogando nos outros jogos, correu, tentou, mas sem sucesso. Então nota 4 para o Matheus Martins. Igor Jesus, nota 5 para ele. Dá pena do Igor Jesus, cara. Ele se esforça, mas está sozinho. A bola não chega. Dá pena, cara. De verdade, dá pena do Igor Jesus. Nota 5 para ele. A galera que foram entrando ali no decorrer do jogo. Jefinho, nota 4. Bons lances, qualidade, mas depois acabou que ele apagou. Juan Cruz, nota 3,5 para o Juan Cruz. Fez nada. Mateu Ponte, 4,5, disposição ali no lado direito. Kaique, nota 4, vontade, correndo, mas perdeu uma chance também. Newton, deixei sem nota, entrou no final do jogo. E o Caçapa, nota 4 para ele. O Botafogo ontem foi dominado pela equipe do Racing, sofrendo muitas finalizações, não ofereceu perigo e demorou a mexer, e quando mexeu, ainda mexeu mal. Na minha opinião, então nota 4 pro Caçapa. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso.
Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.